Queria saudar a todos e todas do Brasil, da Baixada Fluminense, aqui presentes e que vieram de outros pontos. Saudar os militantes do Rio de Janeiro, saudar os militantes de Minas, de todo lugar. Saúdo também, com muito carinho, os nossos artistas que estão aqui hoje, heróicos artistas que, numa bela manhã de domingo, vieram lançar a candidatura da presidente Marina. Nesse estado, onde nós caminhamos com Chico Mendes, nós nos encontramos agora numa situação singular. Você, candidata a presidente da República, Marina. Eu, candidato ao governo do Estado, a ser referendado no domingo que vem numa convenção quadripartite, de 4 partidos do nosso país. Foi, apesar da trágica morte do Chico Mendes, uma bela virada histórica. Uma bela virada histórica. Estamos aqui hoje discutindo a questão do poder. Naquela época, nós estávamos muito focados nos seringueiros e na Amazônia. Hoje, pelo fato de estarmos na Baixada Fluminense, nós estamos focados também no povo daqui, na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de todo o país. E esse povo é um povo que merece muito. Esse povo precisa de transporte. Eu tenho convivido com ele ao longo dessa pré-campanha e tenho visto as suas dificuldades. Ele precisa de um transporte confortável, precisa de um transporte pontual, precisa de um transporte mais barato e precisa de um transporte rápido. Nada disso ele tem hoje e nós precisamos realizar essa realidade. Nós precisamos transformá-la em algo concreto. É difícil. Aqui no Rio de Janeiro, nós precisaremos romper a cumplicidade com as empresas de ônibus, a cumplicidade com as empresas de metrô, a cumplicidade com as empresas de trem. E nós conseguiremos. Evidentemente que não basta romper essa cumplicidade. É necessário também obra de infraestrutura. É necessário transformar o trem em metrô de superfície. É necessário levar o metrô até Itaboraí, se conseguirmos num espaço razoável de tempo. E nós faremos isso. Mas a verdade é que nós temos que ter, em cada momento da nossa campanha, a presença daquele homem, daquela mulher da Baixada Fluminense, que às vezes viaja 3 horas para o trabalho, volta 3 horas depois do trabalho e perde grande parte da sua existência na condução. Ter essas pessoas no coração, ter essas pessoas na memória, é o que nos garante uma campanha política. É isso que nos faz andar dentro do burburinho político, das intrigas partidárias, da efervescência da mídia. Toda essa mise-en-scène não tem nenhum sentido se nós não tivermos essas pessoas dentro do coração, se nós não tivermos essas pessoas dentro da nossa memória. Eu, como político, já de cabelos brancos, eu tenho vergonha da nossa geração de políticos que não conseguiu ainda resolver um problema do século passado, o problema do saneamento básico. E olhe, o problema do saneamento básico não é só um problema de saúde, não é só porque nós usando $1, R$1 no saneamento básico, economizamos 4 em saúde. Ele é também um problema de habitação. Os nossos projetos de habitação não poderão andar se nós não tivermos saneamento básico. O Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo, encontra inúmeros obstáculos porque não há saneamento básico. E quando nós olhamos a situação, nós vemos que as empresas de saneamento básico no Brasil cresceram 34%, mas o imposto sobre o saneamento básico cresceu 200%. Então, nós não estamos no bom caminho ainda. Existe uma outra razão pela qual eu luto pelo saneamento básico. É o fato dele ser indispensável à segurança da população daqui diante das ameaças das mudanças climáticas. Isso é fundamental.
estamos nos ligando aos bombeiros. Aqui muitos bombeiros que são candidatos entraram no Partido Verde. Temos conversado sobre a necessidade de criar uma grande defesa civil no Brasil. Uma defesa civil moderna, equipada, que possa fazer frente aos obstáculos que nós vamos enfrentar no futuro. E esses bombeiros estão conosco. Mas há uma coisa que eu já estou fazendo na Baixada Fluminense, já estou fazendo também no Jardim Catarina, que é conversar sobre a população e ajudá-la a se preparar também. A nossa defesa civil não terá nenhum sentido se nós não prepararmos também a população para se defender nesse momento, se não prepararmos para saber o que fazer nas horas dos desastres naturais, como se mover nos desastres naturais. O Rio de Janeiro produz 85% do petróleo do país, tem 90% das reservas do petróleo, mas o petróleo tem duas características que nós temos que levar em conta. O petróleo polui e o petróleo acaba, ele não é renovável. Então, a grande tarefa econômica que nós temos pela frente não é só desenvolver a indústria em torno do petróleo, é preparar a sociedade para se libertar do petróleo. E preparar a sociedade para se libertar do petróleo significa investir em educação, significa investir em tecnologia, significa apoiar toda a inovação que nós podemos ter. E a educação, não será difícil falar bem da educação quando se tem uma candidata a presidente como a Marina Silva. Não só porque ela encarna e aceita essa posição, mas porque a Marina Silva, sem dizer nada, ela já é um exemplo de como a educação modifica e engrandece as pessoas. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu preciso falar com você, Marina, de um tema essencial. Porque nós produzimos o petróleo. E nós produzimos o petróleo do oceano. E existe uma realidade que nós não podemos negar. O petróleo acaba, o oceano continua. Se é verdade que nós temos o petróleo, nós temos também as consequências do petróleo. E temos que nos preparar para isso. Por isso, eu proponho à candidata que examine a possibilidade de nós termos também, além dos processos já naturais que temos de trabalho, a criação de um organismo que administre o oceano e a atmosfera, como existe nos Estados Unidos. E como eu não proponho coisa para te dar despesas, eu afirmo que já dentro do projeto do PESAL, incluímos 3% de royalties para o meio ambiente, que poderá dar essa possibilidade de manter uma administração. Mas eu queria também fazer uma observação política para encerrar esse discurso. Nessa semana, houve uma grande vitória na Câmara dos Deputados. O povo brasileiro, através de milhões de assinaturas, impôs à Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de ficha limpa. Parabéns ao povo brasileiro. Por isso, eu queria dizer que hoje começa para a Marina, domingo que vem começa para mim, começam jornadas importantíssimas. Jornadas que jogam de um lado a esperança contra as máquinas, a inteligência contra o poder econômico. E isso, a vontade de justiça social contra a desigualdade. E é importante que cada um compreenda o que está em jogo, e cada um compreenda dentro dele que é a esperança de cada um, não é? A inteligência de cada um que vão fazer juntas a nossa campanha. Por isso, eu termino esse discurso pedindo: usem a esperança, abusem da esperança, usem a inteligência. São as armas que nós temos com o nosso coração voltado para o povo brasileiro. A vitória, Maria.